ioiô.
Jacaré Poió. Alô, queridos amigos do Lar Fabiano de Cristo, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, PPJP na Web TV, o clubinho do Jacaré Poió e você. Muito bom dia e bem-vindos. Cristina. Bom dia a todos, nós estamos aqui para mais um alegre programa, trocar ideias, ver o que vocês pensaram, discutiram a respeito do texto base, a respeito de todas as propostas novas que nós estamos lançando e construindo junto com vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Nós tivemos uma reunião recentemente, um papo com vocês, e a gente lançou as bases do projeto, da proposta do clubinho, e a gente está super curioso para saber como é que isso está acontecendo aí na unidade, se a coisa está fervilhando, quais são as dúvidas, as inquietações, e é para isso que a gente vai manter esse tipo de encontro, né? A gente espera, no mínimo uma vez por mês, poder estar aqui para responder dúvidas, trocar ideias, ouvir vocês e compartilhar, né, acontecimentos que ocorrem aí na unidade que a gente julga mais relevantes para a gente pensar esse processo como um todo. Então, a dinâmica desse nosso encontro hoje é assim. A gente sabe que muitas unidades, por questão do horário, não vão poder assistir ao vivo. Elas vão ver reprise. Então, o que nós construirmos hoje aqui vai ser útil para unidades posteriormente. E eu já peço de antemão que as dúvidas, as questões, possam nos chegar agora pelo chat ou posteriormente por e-mail, para que a gente possa disponibilizar isso para todos os companheiros, certo? Então, nós trouxemos alguns vídeos, queremos compartilhar com vocês, coisas da unidade, coisas que nos ajudam a pensar as bases do nosso projeto, e a ideia é que vocês venham participando simultaneamente, que aí Cristina vai me passando as perguntas, nós vamos batendo um papo com vocês, tá legal? Quero deixar já de antemão um agradecimento especial a Carla Alves, ao Ariovaldo, que estão ajudando nessa transmissão, e essa parceria é super boa, é o que permite a gente chegar até vocês de uma forma mais ágil, tá? Bom, gente, então vamos lá? Primeira parte, vamos assistir uma preciosidade que recebemos lá da unidade Timóteo, que já há quase 2 anos vem pensando essas questões do clubinho de uma forma mais próxima junto a gente. Então a gente devagarinho vai trazendo algumas das ideias deles, né, que eles compartilham, que vão nos ajudar a pensar essa nova caminhada do clubinho do Jacaré Poió, tá ok? Então um abraço especial para todos vocês e vamos curtir o nosso programa juntos. Eu sei que eu vou ler. Senta aqui, ó. Ela vai trocar de roupa. Cuida lá, Matheus. Continua. Vai. Fica de novo. A minha toalha vai ficar Jasmine. Nas toalhas. Não, nas toalhas, velho. E o de juntar ali. Como é que se escreve Jasmine? É com S? É com J. É Jasmine. Jasmine vai ficar onde? Nas toalhas. Vai ficar no olho. E eu vou ficar no... Ficar na sala de apoio, vai ficar todo mundo, né? Sala de apoio, todo mundo. Aí depois a gente vamos se reunir pra fazer. Pra pegar os lixeiros dos melzinhos. Pra procurar as Vai começar hoje esse negócio? Vai começar hoje mesmo. Depois nós vamos fazer hoje. Gente, amanhã nós vamos fazer nossa coisinha. No dia no dia 10 a gente... vai explicando aí, tá? Vocês aí. No dia 10 a gente toma banho, né? Quem quer. Aí, nós da localização e funcionamento, as que ficam no banheiro vão escorrer o banheiro, vão deixar bem limpinho. E vocês vão observar o banheiro, o que tem tudo de sujo lá, entendeu? Aí vocês vão fazendo as coisas que vocês devem fazer. Qual é o nome dessa diretoria? Não vi o início. Então, gente,
Vocês acabaram de assistir uma preciosidade. Aí são crianças da unidade Timóteo, numa reunião, numa primeira reunião, onde elas coordenaram sozinhas o trabalho, né? Então, essas imagens têm apenas uma semana e elas deflagraram, né, uma reflexão muito bacana aqui entre nós, né, Cristina? Sim. E a gente fica assim, extremamente feliz de ver esse movimento lá em Timóteo e nos ajudando com isso a pensar essas questões ligadas ao clubinho, né? Todo esse discurso que a gente vem trazendo já há alguns anos em torno da questão de autonomia, a gente vem pensando o que significa essa ideia de autonomia, né? Em que medida ela se expressa concretamente, nas práticas que a gente desenvolve com as crianças. Então, dentro dessa abordagem que o Clubinho do Jacarepoió propõe já há bastante tempo, a gente acredita que as crianças elas devem ser verdadeiramente empoderadas e elas são capazes de gerir, naturalmente com uma mediação de adultos, mas são capazes de gerir as suas próprias ideias, os seus pontos de vista, as suas necessidades, os seus anseios, e com isso elas se empoderam. Isso tem uma marca muito importante na vida do sujeito. A gente passa a se responsabilizar por aquilo que a gente escolhe. E quando a gente faz isso coletivamente, a gente afirma, uma possibilidade com muito mais potência. Porque não vai ser tão somente o meu pensar, o meu querer, a minha ideia, vai ser algo do coletivo. E um detalhe bastante importante nessa questão da autogestão, ou da gestão pelo grupo das crianças, é que essa responsabilização, ela aponta para um caminho extremamente cidadão, né? O cidadão responsável se constrói desde a infância. Agora, nós vamos assistir agora um desdobramento disso. Frente a esse vídeo que chegou semana passada, eu fiz uma solicitação à Maria Cristina, a supervisora lá da unidade, que de uma forma extremamente gentil, generosa, colaborou com a gente, né? Um pedido tão inusitado e tão em cima da hora. Vamos assistir agora a educadora social, na verdade a orientadora pedagógica, a jovem Sabrina, que vai nos falar... Não, Carla? Presidente do clubinho. Ah, desculpa, me enganei aqui. Nós vamos assistir agora a presidente do clubinho e uma das diretoras, a diretora de arte do clubinho do Jacarepoió. Então, o que vocês viram anteriormente foi uma reunião de uma das diretorias, que me falha o nome agora, né? Talvez Cristina possa nos ajudar aí, postando no chat. Foi a reunião de uma das diretorias. E agora nós vamos escutar um pouco o que pensa a presidente e uma das diretoras, a diretora de arte do Clubinho do Jacarepoió, lá em Roraima. Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou do Lar Fabiano de Cristo, Casa de Timóteo. Atualmente sou a presidente. Vou falar um pouquinho das nossas reuniões. A gente senta para ouvir, para falar, para organizar, para fiscalizar, e o mais legal é que a gente mesmo dirige nossas reuniões. As nossas educadoras, elas são nossas tutoras, elas nos ajudam com algumas dúvidas quando a gente tem. Como exemplo, tem a nossa amiga Vitória, vou passar a palavra para ela. Olá, eu sou a Vitória, sou diretora de artes. Bom, a minha diretoria organiza todos os eventos que acontecem aqui na casa, como o sarau. E antigamente as educadoras faziam tudo pra gente, agora somos nós as educadoras. Bom, agora o clubinho tá bem legal, porque as crianças estão dirigindo. E juntos construímos um mundo melhor. Tchau. Tchau. E aí, gostaram? Não é legal, gente? Dá uma alegria, um frisson, né, Cristina? Ver essas crianças, né, se apropriando da própria educação, né, da sua própria formação. O Lar Fabiano possibilitando isso através do clubinho também, isso é motivo de muita alegria, né? Sem dúvida. O interessante desse vídeo, desse primeiro vídeo que veio das crianças, o primeiro que passou, foi que foi a primeira vez que eles experimentaram eles conduzirem a reunião dos integrantes da diretoria. Se eu não me falha a memória, é a localização e funcionamento. Isso. Mas a educadora saiu um pouco de cena para depois
e permitiu a condução do trabalho. Quando o educador assume essa postura, entre outras coisas, ele também ele mostra para a criança que elas são capazes, né? A criança é capaz, e ao mesmo tempo ele tem que se despir do papel de condutor do saber, condutor do aprendizado, o todo-poderoso que faz e acontece. O desafio nosso é exatamente esse, fazer criar instrumentos, criar possibilidades para que cada um avance, caminhe, aprenda, compreenda, compartilhe. Esse é o desafio do clubinho proposto pelo Clubinho Jacarepoió. A casa de Timóteo, lá em Boa Vista, nós já presenciamos algumas atividades lá, tivemos esse privilégio, essa honra. Tem muito a contar para todas vocês. Acione a Cristina, acione a orientadora técnica Sabrina, e vocês não vão se arrepender. É isso aí. E legal dizer, assim, o que nós estamos vendo hoje, né, tem um percurso aí de mais de ano. É uma construção, né, com bastante reflexão. Nós tivemos a oportunidade, a felicidade de visitar há um pouco mais de ano atrás, né? Então a gente viu uma fase bem mais inicial. Então é interessante o cuidado, o percurso que eles vão construindo junto com as crianças. Não é uma coisa que simplesmente eles se apropriaram e puseram em prática sem maior reflexão. Mas ao mesmo tempo eles partiram de situações práticas e vão enriquecendo com reflexões, com leituras, com debates. É o que nós chamamos, né, de praxis, essa ação-reflexão continuada. Bom, mas não acabou por aí não. Vamos assistir agora. Nós temos um terceiro vídeo, que agora quem vai falar é a orientadora técnica. Ainda não? Ainda não? Ainda não. Tá ok. Ainda não pulou para a escola da Tá ok. Tudo bem. Então passamos adiante, Carla? Sim. Tá ok. Um detalhezinho aqui. O Clubinho de Timóteo, assim como outros, né, ele funciona em 2 turnos, né, são 2 diretorias, né, e eles têm uma série de diretorias específicas que foram surgindo à medida das necessidades que eles foram identificando e por reivindicação das crianças também, que não queriam ficar de fora desse momento super legal. Bom, nós vamos ficar devendo, por enquanto, o vídeo da educadora Sabrina, que deu um pequeno probleminha técnico aqui, mas nós temos então agora um vídeo bem bacana, enquanto vocês vão aí pensando, formulando as questões de vocês, nos encaminhando por chat para a gente poder tornar mais interativo esse encontro, né, Cristina? Sim. Nós queremos apresentar um vídeo que foi dividido em 4 partes, a duração total em torno de 23 minutos, vamos ver se dá para passar o vídeo inteiro, caso não dê, nós vamos disponibilizar para vocês. É o próprio professor José Pacheco, né, um educador português que está radicado no Brasil há pouco mais de 10 anos, e ele, junto com 2 colegas, iniciou em 1976 uma virada numa escola pública lá em Portugal, na Vila das Aves, na época, e a tão conhecida Escola da Ponte, uma escola eminentemente democrática, que tem um percurso belíssimo, que é uma das grandes inspiradoras das nossas ações educacionais e pedagógicas no Clubinho. É o que nós queremos apresentar para vocês, dito por ele próprio. Vale a pena a gente ouvir com muita atenção e entre um quadro e outro a gente para e faz um breve comentário ou reflexão ou responde as colocações de vocês, tá bom? Então vamos assistir a primeira parte do vídeo do professor José Pacheco, que nos vai falar sobre organização na Escola da Ponte. Um detalhe, nós trazemos a questão educacional escola e talvez vocês se perguntem, mas nós no Lar Fabiano somos educação não formal, não somos escola formal, mas nós estamos falando essencialmente de educação. E as crianças que frequentam a educação não formal do Lar Fabiano são as mesmas que frequentam a escola pública que nós temos aí, né, tão carente, tão necessitada de apoio, de amparo e de modificação, né? E então pensar a nossa ação no Lar Fabiano de Cristo, educacional, pode ser um bom contraponto tendo a escola pública para as nossas reflexões, ok? Vamos lá então, Carla?
quem escuta falar da ponte, creio eu, associa à ideia da desorganização. Pelo menos foi aquilo que me pareceu em certos momentos. E ela, com todo o respeito que eu tenho por outras escolas, a ponte é a escola mais estruturada, mais organizada que eu conheço. Porque ela se fundamenta, sobretudo, na coerência entre um projeto que contém valores, não é? Escolas são pessoas e os seus valores, e uma praxis que pressupõe a introdução de dispositivos, muito behaviorista até, que controlam toda a atividade. Ela organiza-se em trabalho de equipe, fundamentalmente. É uma escola que é autónoma, a única no mundo, aliás, escola pública autónoma, com contrato de autonomia, avaliada todos os anos pelo Ministério da Educação. Saiu agora o relatório de 2012. Enfim, eu sou muito vaidoso, não é? A excelência está lá, a excelência académica, a inclusão social está lá, porque efetivamente ela vive de um modo em que quem entra naquela escola não consegue parar de aprender. Tem, no último levantamento de dispositivos organizacionais, foram inventariados 74 dispositivos criados na ponte. Eu encontrei um deles há uns meses atrás numa escola em São Francisco, nos Estados Unidos. Curioso, não? Fui a uma sala de aula e quando eu vejo a professora mostrar um dispositivo, eu achei curioso, que era o dispositivo do eu já sei e posso ajudar, ou preciso de ajuda e posso ajudar. Achei curioso, não é? que passasse o oceano, mas já sabia que havia. Então, tudo se estrutura de modo a centrar na relação entre pessoas toda a aprendizagem, partindo de desejos, de sonhos, que traduzem dificuldades, problemas, que refletem necessidades pessoais ou de grupo. Tudo parte da realidade local ou local. Então, todos os dispositivos têm a natureza, por natureza, são locais ou locais. Eu poderia dar uma lista imensa, não é? Desde a Caixa dos Segredos, à Assembleia, passando pelo Preciso de Ajuda, passando pela Comissão de Ajuda, passando... E todos esses dispositivos são, eu considero, constrangedores, porque uma criança que chega à ponte, habituada a estar noutra escola, onde esteja escutando aula, ela sente o choque, porque ela não pode ficar passiva. Tem logo um primeiro embate, digamos assim, desse estar passivo na sua equipa de trabalho, na sua equipe. Ou seja, a equipe age como um todo e, portanto, requer de cada um que faça a sua parte no trabalho de equipe. E, portanto, ele não pode ficar passivo. Depois tem os professores que estão ali à disposição permanentemente, ajudando a criar guiões de pesquisa, a estrutura básica da pesquisa, ensinando a pesquisar, que é importantíssimo, a saber selecionar a informação, saber analisar e criticar, saber sintetizar, comparar, avaliar a informação. Depois temos dispositivos que têm a ver com a transformação da informação recolhida em conhecimento. E aí é todo um processo, enfim, que agora não daria para explicar. E finalmente, que é o recomeço, tudo está estruturado para que essa informação transformada em conhecimento passe à ação em projetos concretos de transformação social e pessoal. Então aí acontece a geração de competências básicas. Os nossos alunos são conhecidos por isso mesmo. Temos ex-alunos com mais de 50 anos e têm sido feitas histórias de vida que eu não vou narrar porque eu sou muito vaidoso, muito presunçoso, mas de que me orgulho muito. Eles têm a marca da ponte e das outras escolas por onde eles passaram, porque a ponte é o fundamental só. E certamente foram ótimas escolas para eles, porque não os destruíram, ainda que não tenham esses dispositivos noutras escolas. Mas também tem outra característica os alunos. É que enquanto nós os educamos no contexto de uma aprendizagem com o outro, em relação ao outro, em que ele gera o seu tempo, o seu espaço, os seus recursos, ele quando vai para uma escola onde não há nada disso, onde há a aula, onde há a série, onde há o ciclo, ele respeita os rituais, sabe gerir o tempo, mas
também obedece ao toque da campainha, sabe planejar-se, mas obedece ao planejamento do professor, porque aprende a respeitar o outro. É o eu e tu de Martin Buber, não é? Que nós cultivamos dentro da escola. Então é isso, é uma escola muito estruturada, em termos de gestão, tem uma gestão horizontal, de conselho, em que a decisão é sempre consensual, não há maiorias ali. Se tu discordas de mim, eu tenho que tentar entender porque é que tu discordas de mim. E ao tentar essa aproximação, ao aceitar que tu tens direito de pensar diferente, eu aprendo. Então, para além desse conjunto, essa panóplia de dispositivos, que são 74, acho que já são mais agora, e há outros que foram desaparecendo, mas a par disso, há todo um sistema de relações baseado na relação de agrado, de Max Pagés, isto tem teoria por trás, não é? Toda a prática tem teoria. Que leva a que os nossos alunos realmente aprendam rápido, aprendam bem. E eu gostaria que todos aprendessem. Quando me dizem, então, os vossos alunos são os melhores nas provas, sim, fico triste. Gostaria que todos fossem melhores. Essas informações, né, fruto da sua vivência de 40 anos, que a Escola da Ponte completa esse ano de 2016, e que irradiou não só para o Brasil, né, para vários outros países do mundo. E essa abordagem educacional, ela vem ganhando aqui marcas muito próprias, que o próprio professor José Pacheco vem cuidando de promover. Porque a ideia da Escola da Ponte não é simplesmente ser reproduzida, ser replicada, né? Pelo contrário, ela é uma fonte de inspiração. E vocês vão ver ao longo desse encontro de hoje, né, um outro momento onde ele vai citar o projeto Âncora. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar na fala do professor, né? Uma, ele fala da questão de coerência. E se a gente trabalha com uma perspectiva de coerência, a gente está falando de formação de valores. E aí a questão que eu trouxe no encontro passado, vocês lembram? Quais são os valores que caracterizam o grupo da sua unidade? Porque uma coisa são os valores do Lar Fabiano de Cristo, mas cada unidade tem um corpo, tem um conjunto de pessoas, né, com peculiaridades, com características próprias, com formação educacional variada, né, tem os aspectos culturais, regionais. Quais são os valores que unem o seu grupo aí, supervisora? Então vale a pena vocês buscarem isso, porque em função desses valores do grupo, que é o que dá liga, dá unidade ao grupo, é que todas as ações ganharão mais sentido, mais propósito, porque a gente vai trabalhar em torno de uma causa única do Lar Fabiano, mas com algo que nos une, que são os valores. E aí é isso que define a praxis, né, que vai permitir que a gente construa e valide dispositivos pedagógicos adequados a esses valores. E também a questão do trabalho em equipe, que ele destaca, né, que cada um deve fazer a sua parte, né, cumprindo o seu papel, né, e considerando o todo. A questão da autonomia, que ele fala também, a aprendizagem centrada na relação entre as pessoas. Vale a pena a gente pensar nisso, né? Qual é a qualidade da relação que a gente estabelece, né? E essa relação é entre as pessoas, os sujeitos, né, adultos, crianças, e entre o espaço, como é que a gente se relaciona com a unidade. E ele diz outra coisa fundamental: parte-se da realidade local. É muito comum a gente dizer assim, né, ouvir muitas vezes, nós temos as nossas peculiaridades locais, quer dizer, o que é geral, comum, né, do trabalho como um todo, e o que efetivamente imprime uma marca diferenciada em cada unidade. Outro aspecto importante são os professores que ensinam a pesquisar, né? E ele diz que uma marca lá na Escola da Ponte, que é a questão de você transformar, assim, ele fala que a Escola da Ponte tem uma marca própria, não é verdade? Mas aí eu pergunto, e qual é a marca da gente no Lar Fabiano de Cristo? E por fim, destaca a necessidade de transformar informação em conhecimento e o conhecimento em ação. Muitas vezes nós temos um acúmulo de informações, muitas ideias, muitas informações, mas isso se perde pela falta de empreendimentos práticos, efetivamente transformadores.
Por isso a gente tem que pensar nessa realidade local e nas suas problemáticas, a partir da unidade e do seu entorno. Tá? Por fim, a questão de gerir seu tempo, seu espaço, os seus recursos. Ele fala uma coisa fundamental, que isso aqui eu acho que é bem legal também para a gente pensar. A gestão da Escola da Ponte é uma gestão horizontal, é um conselho, e eu tive a oportunidade de presenciar isso lá. Os pais participam efetivamente, os professores e as crianças. E as decisões, elas são consensuais, assim como a assembleia de alunos, as decisões são consensuais. Gente, não é uma maioria que engole uma minoria, é o consenso. Isso é bem diferente. E se considerarmos o que nós vimos ontem, dia 17 de abril de 2016, no nosso Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente viu que o consenso passa longe dali, né? Então nós queremos formar uma nova geração, uma nova mentalidade, queremos fazer parte de uma nova história. Então vamos, Cristina, quer algum comentário? Não, vou deixar para o final. Tá, ok. Então vamos adiante, segunda parte, um pouco sobre a história da Escola da Ponte. Vale a pena a gente conhecer, gente. Vamos lá. Eu andei 7 anos dando aula, cumprindo tudo aquilo que uma escola normal assume como prática de ensino. Mas no fim de cada ano eu perguntava: por que é que eu ensino tão bem dando aula e há sempre alguns alunos que não aprendem? Por que é que há alguns alunos que reprovam? Naquele tempo havia exame em todos os anos e, portanto, o que me levou para modificar a minha prática, ou a minha praxis, foi exatamente isso. Eu cheguei a um momento que eu pensei de uma forma que qualquer português percebe, como eu costumo brincar. Se eu dava aula, eles não aprendiam porque eu dava aula. É reversível o raciocínio. Então, eu sentia o chão fugir-me debaixo dos pés, porque eu só sabia dar aula, e sabia dar bem aula. Aliás, eu prefiro o professor que dê aula e ensine, do que alguns pseudo-inovadores que há por aí, que fazem da criança cobaia e não ensinam, não é? Respeito muito a criança e a infância. Então, a partir dessa pergunta, fiquei muito incomodado, porque só me restavam 2 caminhos. Ou mudar de profissão, porque eu não poderia, tomando consciência disso, continuar fazendo o que fazia, ou mudar. Mas eu não tinha nada em que me suportar. Eu estava no tempo do fascismo em Portugal, da ditadura, de 48 anos de Salazar. Não entrava um livro de Vygotsky, L'Oréal, Leontin, Bakhtin, não entrava nada. Nem Piaget entrava, nem nada. Então, eu tinha problemas em ir pegar algo, vamos chamar de teoria, que me pudesse ajudar. Entretanto, cheguei à Escola da Ponte. E na Escola da Ponte encontrei 2 pessoas que faziam as mesmas perguntas e não desistiam de fazer as perguntas. Já com 20 ou 30 anos de profissão, dando aula. Então eu juntei-me com elas. E foi muito bonito o que aconteceu. Descobrimos o valor do trabalho em equipe, descobrimos o valor da pesquisa partilhada, em livros que nós encontrávamos lá no fundo das bibliotecas, no index, porque ninguém podia ler, enfim. A partir daí foi todo um trabalho de perseverança, humildade, respeito pelo ritmo com que nós aprendíamos, preparando muito bem tudo aquilo que fazíamos, porque não iríamos deixar de dar aula, iríamos procurar outros modos. Aliás, nós também damos aula, não tenho nada contra. Mas quando nós compreendemos a origem da escola, que era a nossa, aí nós compreendemos tudo. Percebemos que este modelo de escola que aí está, e que no Brasil se traduz numa tragédia de 30 milhões de analfabetos, eu quando falo este número, eu pergunto se algum educador consegue dormir tranquilo. As raízes dessa escola, que ainda está aí, que desperdiça 56 bilhões de reais por ano, que mantém 4 milhões fora do sistema, e onde não se aprende praticamente nada. Nós compreendemos a origem. E foi a partir daí, sobretudo a partir da sociologia e da etologia da educação, e um pouco da antropologia, que nós compreendemos que teríamos mesmo de mudar. Porque não faz sentido que hoje os alunos do século XXI sejam ensinados por professores do século XX com o modelo epistemológico do século XIX, porque foi aí que as coisas começaram, não é? Temos Comenes e a didática magna, é possível ensinar a todos como se fosse um só,
E aí surge a Prússia militar do século XVIII, a necessitar de homens uniformizados, a toque de clarim. Vem a França dos conventos, que cria a cela de aula com a tia, não é? O símio que não procria para vigiar as crias que morrem, não é? A tia. E vem a Inglaterra da Revolução Industrial. Quando nós deslindamos tudo isso, nós pensamos, faz sentido que haja uniformizações, celas de aula, padrões de tempo único e tudo mais. Mas não faz sentido no século XX nem XXI. Então aconteceu que os últimos estudos feitos na Ponte começam todos da mesma maneira. Eu li um em francês, um pós-doc francês, que dizia assim: quando for feita a história da educação do século XX, teremos de considerar 2 períodos distintos. Antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. E quando me perguntam como foi possível, eu respondo: respeitando quem não queria. Ouviste bem? Respeitando quem não queria. Porque é preciso dar tempo às pessoas para elas entenderem e depois dar-lhes possibilidades de elas se modificarem. E essa reelaboração da cultura pessoal e profissional é muito violenta. É sofrimento. Há um lado obscuro da ponte, o lado da fragilidade humana, que eu não conto, porque assusta. Então aconteceu exatamente assim, com pessoas normalíssimas, que faziam a mesma pergunta e que tiveram a ousadia, se quiser a loucura, de, respeitando quem não queria, reservar o seu espaço. O que fez foi considerar que é preciso uma tribo para educar uma criança, provérbio africano. O que fez foi levar em conta o contributo do Paulo Freire, que diz que se aprendem uns com os outros mediatizados pelo mundo. O que fez? Pegarem Agostinho da Silva e Lauro de Oliveira Lima. Eu só estou a falar de brasileiros. Todos os projetos que eu acompanho no Brasil, são mais de 100, têm um referencial teórico apenas brasileiro. Não quero estrangeiros, muito menos a Ponte, muito menos eu. Nem os fósseis como a Montessori e outros que tais. Eu quero Brasil. Eu não sou ufanista. Em vez de ler um Piaget, vamos ler o Lauro. Em vez de ler um Dewey, vamos ler o Anísio. Em vez de ler um Claparède, vamos ver o Lourenço Filho. Em vez de ver o Ferrier, vamos ver o Fernando Azevedo. Percebem? Porque eles reinterpretaram. Então, no Brasil, essa é a novidade. Eu resolvi esquecer a ponte. E sexagenário voltei à escola com uma ponte no Brasil, feita por brasileiros, sem um mínimo contributo da ponte. É totalmente brasileiro e tem a mesma estrutura, a mesma organização de uma escola que rompe com a chamada escola prussiana ou tradicional. Quando eu assumi E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse papo com o professor José Pacheco? Ele é uma pessoa bastante interessante, eu já tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, de assistir a alguns encontros, palestras, inclusive de teclar com ele, né, via Skype, numa ação que nós iniciamos muito breve aqui no próprio Lar Fabiano de Cristo. E aí, Cristina, a gente está vendo aqui que o professor está trazendo para a gente algumas coisas muito legais que ajudam a gente a pensar a nossa proposta no clubinho, né? Ele fala da importância de fazer perguntas, né? E a gente queria saber quais são as perguntas que vocês vêm se fazendo, cada um no âmbito da sua unidade, acerca da abordagem educacional que o próprio Lar Fabiano de Cristo desenvolve e especificamente da abordagem que o clubinho vem buscando reforçar, né? O que isso tem tocado vocês, tem sensibilizado ou inquietado? Eu gostaria muito que vocês dividissem essas questões para que a gente pudesse compartilhar, né, e acompanhá-los nesse processo. O professor fala da importância do trabalho em equipe e da pesquisa partilhada. Quer dizer, não é só um jeito de crer, de fazer, né? Importa que a gente busque dar certa luz à nossa prática, buscando aqueles que nos ajudam a pensar as questões que nos afligem, né, ou que nos tocam. E o próprio professor José Pacheco, se não nesse, talvez numa outra parte do vídeo, vai falar de alguns educadores brasileiros
dos quais ele tem extremo respeito e que tem ajudado a proposta do projeto Âncora, que é um desdobramento, uma inspiração aqui no Brasil a partir da Escola da Ponte também. Então, a questão de a gente pensar quais são as matrizes educacionais do nosso sistema educacional brasileiro, né, e aí nós vamos lá, dentre outras coisas, para a educação, para a Revolução Industrial e o formato de escola. A minha pergunta é assim, em que medida, ainda que nós não sejamos escola formal, mas em que medida nós no Lar Fabiano nos apropriamos de determinados elementos característicos próprios da educação formal que talvez necessitem de uma reflexão, né, mais crítica para que a gente possa avançar mais e melhor na nossa proposta do clubinho, né? E o professor José Pacheco, ele fala, com outras palavras, ele fala, o que eu estou dizendo, de uma reelaboração da cultura pessoal e da cultura profissional. E que, por fim, né, ele cita o Paulo Freire, o Lauro de Oliveira Lima, que é incrível, Agostinho da Silva, dentre outros. Vamos lá para a nossa terceira parte do vídeo. Não sei se vai dar... É terceira ou quarta, Carla? É a terceira, né? Sim. E vamos ver, vamos continuar assistindo e a gente fica aguardando as perguntas e a participação de vocês, certo? Vamos lá, gente. Quando eu assumi no Brasil acompanhar esse projeto, que é o projeto Âncora, os professores perguntaram-me, vamos ter formação? Assim, para quê? Mas é que nós só sabemos fazer aquilo que nos ensinaram no magistério, na faculdade. Eu disse, ótimo. Mas nós só sabemos dar aula, ótimo. Mas nós exigimos que decorar a tabuada, ótimo. Nós não jogamos fora a criança com a água do banho, nós aproveitamos a pessoa como ela é e damos-lhe as condições de ela se transformar. Foi muito interessante. Nós só nos reunimos uma semana antes de começar o projeto. Eles estavam em pânico. E se quiserem, eu explicarei porque é que eles estavam em pânico. E uma semana, na segunda-feira, eles estavam prontos com o papel para a formação de professores. Eu percebi que eles estavam ansiosos. Eu disse, vamos então começar, vamos lá. Então eu disse, escrevei nessa folha os 10 valores que comandam as vossas vidas. Eles olharam para mim como para um extraterrestre. O que é que ele quer fazer disto? Assim, escolas são pessoas. As pessoas dos professores são os valores que comandam as suas vidas. E o que eles são fora da escola são dentro da escola. Um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. Então, eu quero saber quais são os valores, para ver se há valores comuns. E eles fizeram. 5 minutos. Eu disse, então, paradinha para café. Já? Vão passear um pouquinho, deixar-me aqui. Peguei no quadro dupla entrada, cruzei, e não é que apareceram 5 valores em todos os papéis. Eu fiquei encantado. A Ponte tinha 3. Porque este exercício foi feito há quase 40 anos na Ponte. Resultou em pleno. Então nós dissemos, se estes são os nossos valores, que dispositivos, que práticas, que metodologias são compatíveis, coerentes com estes valores? Que dispositivos? Então nós começámos a perceber que teríamos de mudar. Só que eles iriam mudar passado uma semana. E eu pensei, eles têm de começar a partir daquilo que são, daquilo que sabem, daquilo que é seguro. Nós não podemos criar insegurança nas pessoas. Quando chegou a sexta-feira à tarde, na última meia hora, eu perguntei, então amigos, como é que vamos começar o projeto Âncora? Pela via soft ou pela via hard? Eu tinha explicado, não é? Soft é começar dando aula, certo? E ir mudando aqui, além. Grandes metas, pequeninos passos, criança não é cobaia, tudo isso. Bem fundamentado, cientificamente. Eu pensei que aquela gente que tinha dado 20, 30 anos de aula fosse dizer, vamos pelo soft. Não, hard. Eu comecei-me a rir, assim, estás a brincar comigo? Não, vamos já diretos. Mas porquê? Tu estás connosco. Aí eu levei um susto. Estás connosco, mas eu não vou ter... Eu impeço-me de trabalhar com criança. Eu até trabalho com criança, mas pronto. Muito discretamente. Quem faz o Brasil é o brasileiro. Não é um portuguesinho agora. Então foi muito bonito. Porque eu disse, então segunda-feira eu só tenho 2 ombros para chorar 2 de cada vez. Mais não dá. Segunda-feira toda a gente chorava. Porque, e agora importa dizer, esse projeto Âncora, ele foi composto com crianças e jovens julgados fora de outras escolas. Crianças de 3 favelas das mais violentas
da periferia de São Paulo. Jovens que não sabem quem é o pai, jovens violados, que não controlam o esfíncter, jovens que viram a mãe ser assassinada, jovem que está no tráfico, com um aviãozinho, jovem líder de gangue, jovem com 13, 14 anos que não sabe ler nem escrever, jovem, percebem? Jovem na prostituição juvenil. Como é que esses jovens que vinham de outras escolas expulsos se comportaram? Lógico. Só que ao fim de 15 dias, foram 2 semanas intensas, aqueles jovens responderam de uma maneira tão linda. Tudo o que era pichagem desapareceu, não há um risco, não há um papel no chão, não há um caso de indisciplina. E as crianças que não sabiam ler, agora com 11, 12 anos, estão a trabalhar conteúdos de 8º e 9º ano. Tão simples. Porquê? Porque aqueles professores foram respeitados naquilo que eles eram. Claro que eles arriscaram demasiado. Ou eu também. Eu aceitei ir pelo lado hard porque sou louco. Eu não deveria ter aceito, mas correu bem. E quando nos foi apresentado um público tão difícil como aquele era, eles entraram em pânico por 2 razões. Pelo público, pelas crianças e jovens que eles iam receber, e porque eles tinham entendido, no fim daquela semana, que teriam de fazer algo correspondente aos valores em que acreditavam e que não tinha nada a ver com a organização da escola tradicional. Foi isso, foi uma semana decisiva. Eu digo que fiquei muito emocionado no fim daqueles 15 dias. Eu recordo-me que reunimos com os pais. Foi muito bonito. Uma das regras que nós com eles estabelecemos foi que quando alguém está a fazer barulho, zoeira, que prejudica, ninguém diz chiu, nem ameaça, nem diz, não chama a atenção. Levanta a mão, faz um sinal. Foi difícil. Da primeira vez, eles começaram, estavam todos a fazer zoeira. Eu lembro que levantei o braço e fiquei 5 minutos à espera, mudei de braço ao fim de 5 minutos e estive assim, mudando de braço à espera. Mas disciplinei-me. Eu não poderia deixar de fazer aquilo. 15 dias depois, fizemos uma reunião numa ágora, centenas de crianças com as famílias. Uma zoeira total. A nossa coordenadora levantou o braço, as crianças olharam, levantaram o braço, os pais olharam, levantaram o braço. Foi 1h30 de conversa em que ninguém falou para o lado. Reparai a transformação. Como é que ela se opera? Não é magia. É um outro conceito de escola, um outro conceito de educação. Se quiserem, chamemos comunidades de aprendizagem, que o nosso amigo Paulo, e o nosso amigo Lauro, e o nosso amigo Agostinho, e a Nisa Silveira, e a Maria Nilde Mascalani, e outros fizeram, em escrito, há mais de 50 anos. Escolas são pessoas e pessoas são seus valores. Essa frase é uma das frases mais marcantes que eu recolhi nessa experiência com o professor José Pacheco. E eu acho que vale a pena a gente pensar seriamente sobre isso, né? Que valores são esses que a gente vem abraçando ou diz que abraça? A gente tem consciência dos valores que nos forjaram, né? Que nos formaram? O que a gente pensa acerca deles? No encontro passado eu falei com vocês de uma experiência numa unidade aqui no Rio de Janeiro, em que a gente fez um trabalho experimental, inicial, e disse, se vocês quisessem a gente podia ajudar, né? Esse trabalho, ele vem inspirado no próprio professor José Pacheco, que citou aí para vocês. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso e tentar empreender um caminho diferente, né? E vocês vejam, ele reforça a ideia do que já foi dito, de que esses valores, eles são o que dão a diretriz para a escolha, a eleição, a definição dos dispositivos pedagógicos, como está lá no nosso documento base, né? Para as próprias práticas, tudo que a gente fizer tem que ser de alguma forma pensado em torno de se reflete os valores que a gente quer. Se não estiver refletindo, né, e não for coerente, não serve essa prática, a gente tem que mudar, né? E por fim as metodologias, né? Que abordagem educacional é essa, né? A gente deve pensar, eu acho que a unidade como um todo é um corpo, não é um corpo feito de partes, né? É um corpo, é um sistema. Então, a abordagem que o Clubinho vem propondo, gente, ela implica em a gente pensar mesmo qual é o impacto do que a gente quer fazer, né, no contexto da unidade.
na forma como a unidade se estrutura hoje. Né? Eu acho que essa é uma questão fundamental para ser pensada, né, em todos os níveis, da supervisão até o funcionário, né, de tarefas mais simples, talvez. Né? E o professor José Pacheco ainda aponta, quer dizer, como ele é o cara que tem toda uma experiência, né, na experiência do projeto Âncora, eles optaram lá, os colegas dele lá, com o sistema hard, como ele diz, né? Assim, vamos ver o que vai dar. Né? A gente está indo de uma forma bem mais suave, procurando trazer elementos para debater, até porque o La Fabiana é muito maior do que o projeto Âncora. Um projeto que eu tive a oportunidade de visitar em 2012, logo no primeiro ano de funcionamento da escola, e eu vou dizer para vocês, eu fiquei extremamente surpreso e custei a entender que aquele era o primeiro ano de funcionamento da escola. Né? Essa questão que ele fala de elevar o braço, que é um dispositivo pedagógico, eu adotei para mim nas minhas práticas na escola onde eu trabalho. E vou dizer para vocês, é bem interessante, porque várias crianças já perceberam que é um caminho muito mais suave, muito mais direto do que aquele de você alterar a voz, né? Ficar chamando, ficar pedindo silêncio. A pouco e pouco eles vão se inteirando disso. Né? E eu acredito que esse ou outro qualquer dispositivo que cada clubinho venha a adotar, ele vai ganhar uma dimensão muito grande, porque a gente vai ter que pensar o que é que pode ser feito no clubinho que deva irradiar para a unidade, porque não dá para a gente ter 2 pesos e 2 medidas, então isso requer reflexão, né? Isso e qualquer outra coisa vai sempre requerer reflexão da gente, né, Cristina? Sim. E outra coisa que eu destaco nessa parte do vídeo que o professor José Pacheco fala, ele diz assim, mas como se opera a transformação? Lembram que ele faz essa pergunta? Como é que se deu essa operação lá na ponte? E como é que se dá essa operação em outros espaços? No caso dele, né, nós vemos ele fala da comunidade de aprendizagem, que não é um conceito do professor José Pacheco. Esse conceito foi lançado aqui no Brasil, tá, pelo estudioso Lauro de Oliveira Lima, que foi considerado o maior conhecedor da teoria psicogenética de Jean Piaget, né? Que a gente fala tanto do construtivismo, que é um dos 4 eixos da teoria piagetiana, não é o único. Né? Então, ele falou, nos anos 50, tem um livro, se não me engano o título, é A Formação da Escola Secundária Moderna, eu posso depois confirmar para vocês, é um tijolaço assim, e ele fala dessa comunidade de aprendizagem, que é uma abordagem, gente, educacional, né, muito potente, que lá na ponte eles utilizaram, né, que fora do Brasil existem muitas abordagens educacionais com base nesse conceito que é de um brasileiro, Lauro de Oliveira Lima. Né? E ele cita também Paulo Freire, né, Agostinho da Silva, Anísio Teixeira, dentre outros. Posteriormente, a gente pode trazer mais elementos acerca desses autores para ajudar a pensar a prática. Né? Quando eu digo nós aqui, vocês aí também podem contribuir. E entendam que essa troca entre clubinhos e sede é algo extremamente saudável e necessário. Sabendo que cada clubinho vai ter um percurso muito próprio. Né? Eu gostaria só de reforçar, a gente vem trazendo hoje um exemplo que é da unidade de Timóteo, porque a gente tem podido acompanhar um pouco mais de perto, né, essa troca com Timóteo. Mas à medida que outros clubinhos se manifestem mais e busquem, a nossa intenção é trabalhar com determinados blocos, de acordo com o nível de percurso que cada clubinho vem constituindo, é mais inicial, já é um pouco intermediário, né? E dá uma atenção também individualizada. A gente não quer que ninguém se sinta sozinho, e nem a gente quer se sentir sozinho aqui na sede, tá certo, pessoal? Então vamos deixar isso como um combinado, né? Contem com a gente, participem, troquem ideia, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém vai construir um percurso sozinho. Mas o que a gente está compartilhando com vocês, né, que é uma diretriz aqui junto com a RLI, a gente acredita sinceramente que é extremamente potente.
E essa potência, ela não pode ficar guardada, apequenada. A gente quer que ela aconteça e não vai acontecer sozinho, só acontece com parceria. É mãos dadas, é discussão junto, é coletivo, né? É buscar fazer o nosso melhor juntos. E, bom, essa é a parte... não sei se teríamos tempo mais para mais alguma... Deixa eu botar o óculos que eu não enxergo daqui. 5 minutinhos? Eu acho que dá para o vídeo final, né? Dá? Então vamos lá, vídeo final, tá bom? Eu tenho por hábito dizer que o Brasil tem os professores certos a trabalhar do modo errado. Quando se pretende ter o IDEB 6 em 2022, considero isso pífio, miserável. Qualquer escola brasileira pode alcançar o IDEB 10 em 2 ou 3 anos. E se duvidam, colocai-me lá. E não sou eu que vou fazer. Então, como eu vejo que costumo brincar do modo estrábico, não é? Ou seja, isto é uma metáfora. Vejo com um olhar externo que me leva a crer que o Brasil ainda compactua com velhas tradições e heranças históricas ou sociais. É preciso saber a que senhor é que nós estamos a servir quando estamos numa sala de aula. E um olhar interno, porque eu partilho a vida, o dia-a-dia de muitas escolas brasileiras. O que eu vejo é que há mais de 100 escolas no Brasil, e haverá muitas mais, que eu não conheço, que mostram que é possível sair desse ciclo vicioso da reprodução escolar, social, da reprodução de uma sociedade injusta, não é? Que nós temos, de uma produção pífia, não é? O termo é esse que vós utilizais, e dessa sina do analfabetismo funcional e literal. Hoje a prática da leitura continua restrita ao livro, o que é ótimo, mas muito pouco, e a uma internet consumida do modo acéfalo. Não é? Tudo o que é web deveria contribuir para a humanização da escola, e não é isso que eu vejo. Eu acredito, eu gosto mais de ver, não é? Do lado positivo, gosto mais de ver o meio copo cheio do que o meio copo vazio. Então eu falo sempre em 2 registros. O primeiro, um apelo à política pública, aos titulares do poder, das secretarias. Eu tenho muitos amigos secretários de Educação, do Ministério, para que olhem para esses mais de 100 projetos. Então eu prefiro ver do lado positivo, que se tomem atenção a esses mais de 100 projetos, e muitos mais que deve haver por aí, para que cada qual a seu modo e com autonomia, partindo daquilo que está escrito no artigo 15º e no 23º da Lei de Diretrizes e Bases, possibilitar essas escolas que sejam, não é modelo, não há modelos, mas referências que possam levar a educação do Brasil para um patamar que ele pode ocupar. Não é inevitável que esteja no 80º não sei quanto do PISA, ou que esteja... Não é inevitável. Aliás, eu não quero saber do PISA para nada. Isso é uma coisa que não me atrai os rankings, portanto, mas é sintomático, não é? Então o que eu vejo é que o Brasil tem tudo o que precisa. Tem é que mudar a política pública, tem é que mudar o modo como hoje se vê a educação. Então, nós e as velhas tradições em educação, não é? Tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente pensar. Vamos começar do que for mais simples, os primeiros passos, né? Mas não vamos sozinhos, isso é que é importante. Bom, tem uma surpresa. Vamos ouvir então a orientadora técnico-pedagógica lá da unidade Timóteo, em Roraima, falando sobre a experiência do clubinho em breve minuto, tá bom? Olá a todos, eu me chamo Sabrina, trabalho no La Fabiano de Cristo, aqui da casa de Timóteo de Roraima. Eu vim falar um pouquinho sobre as reuniões que agora o nosso clubinho
estão realizando. Nós estamos num modelo novo, bem divertido e bem democrático, porque hoje os educandos, né, os membros do clubinho, são eles que direcionam, que dirigem as reuniões. Nós, educadores, tutoriamos e ficamos como mediador ou facilitador. O mais interessante é que muitas das crianças têm desenvolvido nele a capacidade de liderar, de conduzir as situações. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras. São reuniões das diretorias. Então, cada diretoria se reúne, né, para fazer avaliações, para fazer planejamento, para colocar pontos positivos, pontos negativos do trabalho e da atuação que eles fazem no clubinho. Também temos as assembleias que têm marcas, já tem datas marcadas, né, até o final do ano, e eles também podem solicitar a assembleia quando alguma coisa ou algum problema afeta em modo geral. É muito gratificante falar com todos e espero ter contribuído. Tchau! E eu quero agradecer pela participação, pela audiência, né, pela vibração de vocês, e deixar aqui uma frase final do professor José Pacheco, né, quando ele pergunta no vídeo: a que Senhor estamos a servir quando estamos a ensinar numa sala de aula? E a nossa pergunta, né, a reflexão que nós fazemos para nós próprios é: a que Senhor estamos a servir quando nós estamos a educar as crianças no Lar Fabiano de Cristo? Gente, muito obrigado. Né? Cristina, suas palavras finais. Eu agradeço imensamente a participação das unidades Timóteo, Recanto do Caminho, Fraternidade, Raquel, Joaquim Garcia, Mustafa, Fernando Melo, Rodolfo Aureliano. Algumas tiveram alguns problemas para assistir na integridade do programa. Nós estaremos na parte da tarde acompanhando o chat na reprise. O programa será reprisado hoje às 15 e às 16 horas. Nós estaremos lá para qualquer perguntas que não vieram ainda. Desculpa, eu sempre fico nervosa e emocionada quando o assunto é educação e é clubinho. Enfim, à tarde nós podemos falar mais. Tá certo? Obrigada a todos, não queremos avançar no horário. Então, e o programa, só respondendo uma pergunta que nos chegou, o programa será mensal, nós ainda estamos definindo o melhor dia do mês e o melhor horário. Esse horário de hoje, 11 horas, foi uma sugestão de algumas unidades. Será que todos gostaram? Ficou bom para vocês? Vamos conversar também sobre isso. Obrigada aí à equipe da comunicação, que padeceu com a nossa travessia aqui hoje. Foi. Mas deu tudo certo, entre mortos e feridos chegamos do outro lado. Vamos encerrar então com o poeta Manuel de Barros, que na sua simplicidade potente nos diz que o olho vê, a imaginação revê, o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê o mundo. Boa tarde, gente. Até logo mais. Até a próxima. É o jacaré boiô, é o jacaré boiô, é o jacaré boiô.